Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 até o 11. Amém? Diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para mim, mas eis que olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retenho os céus o seu orvalho, e a terra retém o seu fruto. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? O profeta Ageu está profetizando a respeito da construção do segundo templo de Jerusalém. O primeiro templo foi o templo construído por Salomão, que foi destruído pelos babilônios, através do rei Nabucodonosor e do seu... do rei Nabucodonosor e de seu pai. Eu ia dizer Nabucodonosor e seu filho, mas não foi o filho dele, foi o pai dele. E este é o segundo templo de que a Bíblia fala. O terceiro templo foi o templo construído pelo rei Herodes. O profeta Ageu está profetizando contra o povo, porque o povo dizia: não é tempo ainda de construir a casa de Deus, né? Não chegou o momento ainda de da gente edificar a casa do Senhor. Era esse o ditado popular daquele povo naquela época. Aí o profeta Ageu, usado por Deus, Deus falando através da boca do profeta, diz o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E aí o próprio Deus fala de forma meio que irônica, dizendo assim: mas espera aí,
o tempo de edificar a casa de vocês não já chegou? Por que o tempo de edificar a minha casa não chegou ainda? Ele faz uma comparação do que o povo tem se disposto a fazer por si mesmo e o quanto eles têm deixado de se dispor a fazer para a obra de Deus, para a casa de Deus. Ele faz uma comparação, como quem diz: olha, eu dou tudo a vocês, e aí vocês me restituem, vocês me entregam, vocês me devolvem tão pouco. Se vocês moram bem nas suas casas, por que vocês não se esforçam também para edificar a casa de Deus? Então, Deus está usando o profeta Ageu para levar uma palavra para o povo, uma palavra de bênção. Apesar disso parecer uma repreensão, e na verdade é uma repreensão que Deus deu àquele povo, Deus queria abençoar aquele povo. Aí ele diz o seguinte: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ele diz isso 2 vezes, no versículo 5 e no versículo 7. Alguém tem uma revista e atualizada aí? Ele fala de forma mais clara. Revista e atualizada, por gentileza. Ele está dizendo o seguinte: olha, presta atenção em como é que está a vida de vocês. Aplique o vosso coração aos vossos caminhos. Observa o que é que está acontecendo na vida de vocês. E aí ele começa a dizer: sabe o que está acontecendo na vida de vocês? Vocês semeiam muito, mas estão colhendo pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não saciam a sede. Vocês vestem, mas a roupa não é suficiente, não aquece. Ou seja, sempre está faltando alguma coisa. Nunca é aquela bênção transbordante, né? Como diz a palavra do Senhor. E aí ele diz de novo: olha, ponderem o que é que está acontecendo com vocês. Aí apareceu alguma versão Almeida, revista e atualizada? Não? Tá, do meu celular tem. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, vocês trabalham e aquilo que vocês recebem é como se vocês colocassem num saco furado. Vocês sobem, trazem para casa os mantimentos, mas até o pouco que vocês conseguem recolher, eu chego lá e ainda sopro. E aí você pode parar para pensar: isso parece um pouco com a minha vida. O que é que está errado? O que é que está faltando? É o quanto nós dedicamos ao Senhor, das nossas fazendas, daquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, daquilo que o Senhor tem nos abençoado, nos prosperado. O momento de edificar a casa do Senhor já chegou. Nós estamos com a campanha para abrir 2 novos templos, 2 novas congregações, uma no Barro e outra em Surubim, na Rua do Sol. Vocês já viram as fotos do que falta nessas congregações. Nós reunimos até agora aproximadamente R$2.000 para esses 2 templos. São 2 templos que os 2 juntos vão gastar mais de R$8.000 para fazermos tudo que nós precisamos, e ainda não vai ser 100%. É o suficiente para nós começarmos a cultuar dentro desses templos. Então, eu trouxe essa palavra para que vocês se conscientizem do quanto o Senhor quer abençoar a vida de vocês. O Senhor não quer que você receba salário num saco furado. Ele não quer que você trabalhe muito para receber pouco. É o que o profeta está dizendo aqui. Olha, vocês semeiam muito, mas vocês colhem pouco. É muito esforço, muito trabalho e pouco resultado. E a palavra do Senhor diz que no momento que o povo se dispusesse a abençoar a casa de Deus, a casa do Senhor, toda essa situação na sua vida seria mudada, seria transformada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos.
Observe como é que está a sua vida e comece a abençoar a obra do Senhor. Existe uma lei infalível na Bíblia: aquilo que você planta, você colhe. É a lei da semeadura. Tudo que você semear, você vai colher. Então semeie na obra de Deus e você vai colher com abundância para a sua vida. O apóstolo Pedro, uma vez, ele questionou ao Senhor sobre tudo que eles tinham aberto mão na sua vida para seguir ao Senhor, para estar na obra do Senhor, dizendo: Senhor, a gente deixou tudo para te seguir, de forma até meio que maluca. Jesus passa e diz: olha, me segue. E eles deixaram as redes lá, deixaram os barcos, deixaram tudo para seguir ao Senhor. E aí, num certo momento da vida de Pedro, ele para refletir e questiona ao Senhor: Senhor, mas nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus diz para ele: olha, ainda nesta vida eu vou restituir vocês, eu vou abençoar vocês. As promessas de Deus não são só para o céu, não são só para o futuro, não é só para Nova Jerusalém, não é só para depois das bodas do Cordeiro. Não, Deus te prometeu ainda nesta vida que Ele vai te abençoar, assim como Ele falou para Pedro. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Queria que os diáconos se posicionassem para recolher as ofertas. Diáconos ou auxiliares, tá? Por gentileza. E eu gostaria de orar por você nessa noite.